começar o nosso tempo, os que já estão aqui, devemos seguir na segunda parte do seminário, cujo título é A Tragédia de Joshua Harris. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para esse tempo. Querido Pai, damos graças por Ti mesmo, Senhor. Louvamos a Ti pelo privilégio de estarmos participando deste evento, pedindo a Ti especificamente agora pela continuação desse seminário, que o Senhor nos dê equilíbrio, nos ajude, Senhor, a observar essa história trágica até, da forma como o Senhor iria observar, tirar as lições que sejam justas para nós mesmos e para encorajar os nossos irmãos. E uma vez mais pedimos, Senhor, por esse homem sobre quem temos falado, que o Senhor tenha misericórdia, traga-o de volta à sensatez. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Parte 2, página 51 nas suas notas. De fato, estamos continuando aquilo que foi iniciado ontem. Se observarem na página 49, final da página 48, o terceiro ponto é problemas visíveis com Joshua Harris. E aí comentamos ontem o primeiro, que é a aparente paixão por uma causa acima da paixão por Cristo. Falamos bastante sobre isso, páginas 49 e 50. Então, chegando na página 51, nós estamos no ponto 2, dos problemas, vamos dizer, visíveis com Joshua Harris. Estou colocando visíveis, porque eu acho que é aquilo que você pode extrair da história, sem precisar interpretar e nem entrar no coração da pessoa. Aqui lá, algumas pessoas dizem que não devíamos fazer isso, se chateiam quando apresentamos os problemas na vida de um líder, e alguns acham até que estamos julgando. Os irmãos sabem disso. Jesus nos manda julgar. Não julgar temerariamente, mas julgar a partir dos frutos. Mateus capítulo 7. Nós não temos condições de julgar a partir dos frutos, nos falta discernimento. Nós temos um padrão de verdade pelo qual podemos julgar. Aliás, Paulo diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, claro, não caia nessa de que nós nunca devemos julgar. Nós nunca devemos fazer juízo temerário e entrar no coração das pessoas e julgar motivações e motivos que só cabe à pessoa e a Deus, a menos que a pessoa expresse. Mas os frutos falam da natureza da árvore. E quanto a isso, nós devemos ter discernimento para fazer um juízo. Claro, como disse ontem, devemos fazer isso com equilíbrio, com misericórdia. Não devemos usar a justiça para praticar injustiça. Devemos falar a verdade em amor, sempre. Mas devemos utilizar o discernimento diante dessas situações, especialmente quando somos líderes, pastores, e as ovelhas estão esperando uma posição nossa sobre assuntos contemporâneos que estão agitando o cenário evangélico. Sou pastor agora há quase 30 anos, então, esses últimos anos, os tempos mudaram demais, a velocidade das coisas, a maneira como as notícias chegam. Nós estamos em um mundo completamente unido. O que acontece com um líder lá nos Estados Unidos hoje ou na China, nós conseguimos saber em tempo real. Então, não tem dúvida, a nossa igreja, o nosso povo está ligado com o mundo todo, e especialmente com o mundo evangélico, especialmente com algumas pessoas importantes no mundo evangélico. Então, acho que cabe a nós, de certo modo, estar informado sobre isso, não esquecer o cenário contemporâneo e até, em alguns momentos, eu tenho feito isso, nesse caso aqui, coisas grandes que abalam o meio evangélico, eu até paro uma sequência e faço uma pregação ou algumas lições na escola dominical para dar a minha posição para a igreja acerca daquela situação. Eu acho que isso é muito bom, porque mantém as pessoas interagindo com o mundo de uma maneira correta. Ou, do contrário, eles vão estar só ouvindo, sem poder tomar uma posição equilibrada.
Isso que eu fiz quando aconteceu essa situação com esse pastor, e é isso que estou querendo compartilhar com os irmãos. Então, página 51, ponto 2, ausência de fé verdadeiramente bíblica. Estou tirando lições visíveis que podemos extrair dessa história. E a minha segunda lição é essa: ausência de fé verdadeiramente bíblica. É difícil deliberar acerca da fé que alguém possui ou afirma possuir, exceto se a pessoa externar aquilo que está no seu coração. No caso de Joshua Harris, não precisamos conjecturar, pois ele mesmo declarou, e aqui estão as palavras dele: por todas as medidas que eu tenho para a definição de cristão, eu não sou um cristão. Certo? Ele está dizendo: eu conheço bastante o que seriam os parâmetros para definir um cristão. Por isso eu digo que eu não sou um cristão. Se ele não é um cristão, todos esses anos ele não tinha fé bíblica. Ele não tinha fé bíblica, porque na fé bíblica não comporta essa possibilidade de alguém deixar de ser um cristão. Deixa de ser um simpatizante, deixa de ser um teólogo, deixa de ser um pastor, deixa de ser um escritor, pode deixar. Mas de ser um cristão genuíno, não é possível. Então, se o que ele está dizendo corresponde ao coração, e nós temos que tomar as palavras dele como ele mesmo profere, podemos concluir que ele não tinha fé bíblica. Certo? Estão entendendo aqui o meu raciocínio? Esse ponto explica o anterior. Se eu não tenho real conhecimento de Cristo, o máximo que posso fazer é me aproximar do cristianismo e me envolver na defesa das suas causas. Qualquer um pode fazer, até um ateu pode fazer isso. E alguns fazem. Não sei se ouviram, por exemplo, o grande jornalista ateu que morreu, quando foi? Ricardo Boechat, né? Há não muito tempo, que o testemunho da esposa, ele era um ateu que fazia muito bem ao próximo, que mostrava muito amor ao próximo. Ótimo, amor ao próximo é uma das causas cristãs, tá? É uma das causas cristãs. Mas ele não era cristão por isso, ao contrário, ele tinha aversão declarada ao cristianismo. Mas podia levantar uma bandeira que os cristãos também levantam. Tá? Às vezes, alguns deles até melhor do que nós. Se for, por exemplo, para o Espiritismo, eles levantam essa bandeira das boas obras e de ajuda aos que precisam, até muito mais do que muitos cristãos, mas também entendemos por que eles fazem. Né? Não é simplesmente porque há um coração de extrema misericórdia, é pela doutrina deles, o que isso rende para eles, quais são os lucros que eles terão por fazer as boas obras. Muito bem. Ao ouvir o próprio Joshua declarando que não é cristão, depois de passar mais de 2 décadas como reconhecido líder dentro do cristianismo, muitas perguntas se levantam. Por exemplo, nós podemos perguntar: como ele conseguiu se manter por tanto tempo fazendo o papel de um discípulo de Cristo? O que teria precipitado sua tardia revelação? Alguns pontos devem ser considerados aqui. Primeiro, é bom lembrar que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. O teste da verdadeira fé não está em usar as palavras certas, mas em viver de maneira certa. Nessa parte do Sermão do Monte, Jesus está exortando sobre a triste situação de muitos que, no juízo final, serão reprovados, apesar de uma lista considerável de ministérios feitos em nome de Jesus. E são coisas grandiosas. Dê uma olhada em Mateus capítulo 7, só para recordar o currículo espiritual e ministerial desses que são reprovados por Cristo no último dia. Mateus capítulo 7, verso 15, o Senhor diz: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas,
mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Paulo diz em Romanos 10, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Temos que entender o que é que Paulo está dizendo, né? Ele não está dizendo que simplesmente uma profissão de fé, a pronúncia do nome, a invocação do nome do Senhor, sem o coração verdadeiramente transformado, uma coisa simplesmente de boca para fora, vai salvar alguém. Porque muitos podem invocar Senhor, Senhor, e Jesus diz, não entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Isso é muito, né? Eu nunca profetizei, eu acho que nenhum de vocês, ninguém está pensando em fazer isso. Eu espero. Mas esses aqui vão chegar e dizer, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Olha só quanto fervor, né? Então melhor do que nós aqui. Em teu nome não expelimos demônios? Também nunca fiz isso, nem estou pensando. Acho que vocês também não estão querendo se especializar nisso. Mas eles expeliram demônios usando o nome de Jesus. E em teu nome não fizemos muitos milagres, ainda um passo além. Fizeram milagres em nome de Jesus. A resposta de Jesus não é mentirosa, vocês não fizeram nada disso. Não. Jesus nem entra nisso. A resposta de Jesus é, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Vocês têm um currículo interessante, mas eu nunca vos conheci. Ok? Então, é importante lembrar isso, especialmente nessa época onde as celebridades são tão cultuadas, onde o currículo das pessoas parece estar acima de tudo, que obras, feitos grandiosos não garante um verdadeiro discipulado. A pessoa pode ser reconhecida por grandes coisas e ainda não ser um discípulo. Exatamente nesses aí nada parecia errado. Tudo correu bem até o momento crítico, quando Jesus lhes disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Isso nos lembra as palavras do Senhor, por meio do profeta Isaías, quando disse, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Judas esteve entre os discípulos de Jesus, dando toda a impressão de ser um deles. Ninguém desconfiava. Nem os discípulos. Lembra, até no final, quando Jesus fala na linguagem que só ele e Judas entenderam, ou diretamente diz para Judas o que tem de fazer depressa, já estimulando para que ele avance com o seu plano de traição, os discípulos nem sequer entenderam naquele momento. Ou seja, eles não tinham a menor desconfiança que ali estava um traidor. Como Jesus diz, um dentre eles era do diabo. E eles não perceberam. E foram 3 anos, um pouco mais de 3 anos, convivendo com Judas. Ele conseguia se portar tão bem que os demais apóstolos não podiam suspeitar. Paulo teve companheiros dedicados que deserdaram no final. Ele diz isso em 2 Timóteo 4,10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Final, última epístola, os últimos dias do apóstolo. Na carta aos Hebreus, temos advertências acerca de pessoas convencidas, contudo não convertidas a Cristo. Alguns chegaram bem perto da salvação, mas caíram, ficando sem chance de arrependimento. Depois vocês vão brigar com esses textos aí, eu já estou dizendo o que é que eu creio sobre isso. Como eu tenho a fala, então eu posso expressar. Depois a gente entra em debate. Mas
creio que é exatamente isso. Pedro fala daqueles que, por meio do conhecimento de Cristo, haviam escapado das contaminações do mundo e deixaram-se novamente enredar e foram vencidos. Esses atingem um ponto sem volta no comprometimento com o pecado e o seu segundo estado se torna pior que o primeiro. Por que tal acontece? Porque, apesar da aparência, nunca tiveram sua natureza mudada. É exatamente esse é o problema. Esse é o problema, não é que eles eram discípulos autênticos e deixaram de ser. Não, eles nunca foram verdadeiros discípulos de Cristo. A conclusão, como eu digo, eles não tiveram a natureza mudada, tornando-se ovelhas de Cristo. A conclusão triste acerca desses é a seguinte: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Apesar da aparência, a natureza ainda era de cão e de porco. Então, eles estão voltando para o ambiente que combina com o que eles são, apesar de que, por muito tempo, não se percebia isso. Tá? Tudo isso explica uma dúvida que às vezes perturba alguns. É possível um genuíno cristão perder a fé? A resposta bíblica é não. Um genuíno cristão não perde a fé. Os apóstatas nunca foram cristãos, embora alguns possam ser bem parecidos com estes. Uma vez que fomos unidos a Cristo, não podemos nos separar. É uma união indissolúvel. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Mas e se eu quiser pular? Você não pode pular porque você é alguém, e ninguém, inclusive você. Eu espero que você não queira, mas colocando uma situação muito extrema, quando Jesus diz ninguém, incluindo o próprio indivíduo que foi alcançado, mesmo porque foi dado a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Paulo diz que os dons e a vocação do Senhor são irrevogáveis, é uma dádiva do Senhor. Não depende de quem quer nem de quem corre, é Deus que faz isso. Então, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. É o que o Senhor diz em João 10, 28. Aqueles que saíram do nosso meio, diz o apóstolo João, nunca foram dos nossos. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É bom ter essas coisas claras, é bom ensinar isso para a igreja, é bom ensinar isso para os jovens, para que não haja um ambiente de alarme exagerado, de susto exagerado que abale o coração dos crentes. A Bíblia ensina claramente isso. Segundo, a prolongada permanência de Joshua Harris no ambiente cristão deve-se ao perigoso efeito do legalismo. Note bem, vocês aqui, o pessoal da internet, talvez o próprio Joshua Harris, sei lá, não fala português, mas alguém pode estar mandando um recado para ele. Eu estou analisando a partir das palavras dele, quando diz, eu não sou um cristão, tá certo? Então, eu estou analisando o caso de uma pessoa que teve mais de 2 décadas entre os cristãos, que assumiu liderança pastoral, que foi um conferencista, um escritor reconhecido, e agora ele está dizendo, eu não sou nada disso, tá? Então, eu estou julgando, a partir das palavras dele, à luz do que a Escritura diz, qual é a situação de alguém que chega a esse ponto. Tá? Então, não estou fazendo nada acima do que foi expresso. Não estou andando no coração, como se diz, coração é terra que ninguém anda. Mas se a pessoa abrir essa terra, a gente anda. Segundo a prolongada permanência de Joshua Harris no ambiente, a prolongada permanência de Joshua Harris no ambiente cristão deve-se ao perigoso efeito do legalismo. Falei sobre isso um pouco ontem. Pelo testemunho do próprio Joshua, ele foi criado em ambiente familiar bastante restrito e legalista. É bem provável que seu coração tenha sido capturado pela ideia de seguir determinadas
de que seguir determinadas regras torna uma pessoa cristã. Certo? Como vimos ontem, muitos pais usaram o livro dele, Eu Disse Adeus ao Namoro, de uma maneira legalista, sim. Como se fosse revelação divina. Como se fosse a garantia de que, se seguir essas regras, você terá um casamento feliz, uma vida conjugal abençoada. Isso é usar uma coisa boa de maneira legalista. Então, pelo próprio testemunho dele, pela maneira como alguns passaram a usar o livro, eu acho que até por alguns comportamentos dele, na época que estava entre os cristãos, é bem provável que o seu coração foi capturado por essa ideia, essa metodologia legalista. Quando o apóstolo Paulo iniciou seu ferrenho embate com os judaizantes, ele sabia que a essência da fé evangélica estava em jogo. Paulo se assustou vendo o perigo da corrupção do evangelho quando percebeu que alguns estavam confundindo o compromisso pessoal com Cristo com a observância de regras e preceitos religiosos. Isso é muito sério, bastante sério, porque você pode ser um legalista e estar fazendo as coisas certinhas, e externamente ninguém vai notar a diferença. Aliás, vai ser muito comum, inclusive, que pessoas que servem a Cristo se comportem como pessoas que parecem servir, mas sem ser autênticos discípulos, porque o cristão legalista, ele faz as coisas certas, vamos dizer. O problema não é tanto o seu comportamento, é o coração. Por que ele faz? Qual é a motivação que está por trás desse comportamento? Eu acho que uma boa reflexão sobre isso está no capítulo 1 do livro do Francis Schaeffer, A Verdadeira Espiritualidade. Se quiserem depois dar uma lida, acho muito, muito interessante, muito simples e profundo ao mesmo tempo a maneira como ele fala da lei e da lei do amor. Primeiro capítulo desse livro, que é um clássico, A Verdadeira Espiritualidade. Então, Paulo teve essa luta. A reação de Paulo pode parecer exagerada lá em Gálatas, mas ele estava certo, pois o falso evangelho afastava as pessoas de Cristo e as aproximava de um sistema moralista que pode parecer bonito aos olhos botei de Deus aqui, mas que eu estava querendo botar dos homens, né? Pode parecer bonito aos olhos dos homens, mas é enganoso e leva à perdição eterna. Vendo que alguns estavam pervertendo o evangelho de Cristo, Paulo afirmou: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, isso é muito forte. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Reação forte, dura, incisiva do apóstolo Paulo. Por quê? Porque está em jogo o evangelho e não se pode negociar com isso. Esse é um ponto pelo qual devemos brigar e ir até as últimas consequências, porque estamos falando do evangelho. O legalismo é um sistema que eleva o homem e rebaixa a glória de Deus. Se o homem pode ganhar a salvação observando mecanicamente uma lista de regras, mesmo que sejam boas, isso significa que o homem pode salvar a si mesmo sem necessidade do sacrifício de Cristo. Se fosse esse o caso, teríamos que concluir, como disse Paulo, que Cristo morreu em vão. Seu argumento em Gálatas continua assim. Por outro lado, se o homem pode resolver por si mesmo sua inimizade com Deus, os conceitos acerca da justiça, da santidade e da ira de Deus deveriam ser redefinidos. Por esse raciocínio, o homem não seria tão corrompido e Deus não seria tão santo, uma vez que sua ira poderia ser apaziguada à parte da sua própria intervenção. Porque Deus é quem Ele diz que é na Escritura, para resolver o problema da justiça que Ele exige e apaziguar a ira desse Deus, só Ele mesmo entrando na história. Nós mesmos não conseguimos fazer.
A ira eterna se resolve pela intervenção do ser eterno. É Deus mesmo fazendo o que é necessário para resolver esse grande problema. A Bíblia ensina que o homem tem uma dívida eterna, pois o pecado é uma transgressão contra o Deus eterno. Somos somente um ser infinito poderia solucionar um problema infinito. Por isso, Deus mesmo teria que tomar a providência, enviando o seu próprio Filho, a fim de pagar a dívida eterna e ganhar a justiça eterna necessária para a salvação do pecador. Desse modo, a salvação jamais será obtida por obras de justiça que venhamos a praticar. Está escrito, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O verdadeiro cristão não é a pessoa que se conforma às regras, mas é alguém que alcançou misericórdia, recebeu nova vida, é habitado pelo Espírito e é livre em Cristo. Terceira coisa, a tragédia de Joshua Harris nos ensina o quanto precisamos conhecer as Escrituras. Quanto precisamos conhecer as Escrituras a fim de sermos aptos para julgar todas as coisas retendo o que é bom. Se nós não tivermos um conhecimento real, profundo da Escritura, nós vamos engolir tudo, sem conseguir filtrar, sem conseguir perceber que um mesmo pregador, um mesmo escritor, ele pode ter coisas boas, muito boas, mas ele pode tropeçar. E nós precisamos fazer essa diferença, né? Não há homem que não peque, não há pregador que não erre, não há escritor famoso que não tropece. Não podemos assinar embaixo só porque foi fulano de tal, famoso, bom pregador, bom professor, bom exegeta, foi ele disse e está resolvida a questão. Não, a gente respeita, certamente, e tira proveito do estudo de alguns, da profundidade, mas a gente não deve seguir cegamente, só porque aquela pessoa tem uma história, construiu um nome de respeito no meio evangélico. Quem tem conhecimento superficial da palavra de Deus pode ter uma fé dependente do ensino dos homens. Quando isso acontece, a instabilidade dos homens pode resultar em instabilidade nos seus seguidores. Pouco depois dessa tragédia, Randy Alcorn, que é um escritor americano bem famoso, tem escrito muito, ele escreve diariamente, tem blog, ele fez uma análise sobre a situação do Joshua Harris. Ele começou o artigo dizendo assim: quem tem fé nos homens é bom que perca mesmo. Então, muita gente está com a sua crença agora abalada porque esse homem, que era uma referência, diz que não é um cristão. Então, aparentemente, muitos tinham a fé nele, mais do que em Cristo. Então, se nós não conhecermos a Escritura e a nossa fé estiver baseada em um homem, quando esse homem tropeçar, é capaz da gente tropeçar também. Infelizmente, isso é praticamente o que acontece em nossos dias. Praticamente o que acontece. Igrejas cheias de pessoas que creem em personalidades, em homens, mas não têm o conhecimento da Escritura. Esse grande movimento evangélico, entre aspas, e essa proliferação de igrejas de todo tipo, por exemplo, tem causado muita gente amargurada com Deus, muita gente revoltada com a Bíblia, porque foi enganado, foram feitas falsas promessas, a pessoa abraçou aquilo que fulano de tal, o bispo, a bispa, o apóstolo, a apostila, sei lá quem falou, e aí de repente, a feminino de apóstolo, eu acho que é apostila, mas a pessoa abraçou aquilo que foi dito como se fosse palavra de Deus, mas não era palavra inclusive de um falso pregador. Mas como a pessoa achava que era a palavra de Deus, agora ele está decepcionado com Deus. Não quero saber de evangelho, não quero saber de fé, não quero saber de igreja. Se ele tivesse conhecido a Escritura, ele podia separar as coisas, né?
Mas, infelizmente, nós vivemos numa época em que a tendência é que a fé seja cada vez mais superficial, até entre crentes autênticos. Nós estamos vivendo a época em que se lê muito pouco, cada vez menos. Mesmo crentes leem muito pouco. Por quê? Porque era da imagem, né? Do movimento, das mensagens rápidas, dos pequenos vídeos. E aí tem muita gente que é teólogo de internet, né? Profundo em teologia, dando palestra, nunca abriu um bom livro para ler. Não tem nem coragem de ler, mas é um mestre por causa da internet, por causa das imagens, por causa disso e daquilo. Era de grande superficialidade, que eu acho que é uma estratégia do inimigo para enfraquecer a igreja de Deus. Estratégia do inimigo. Tira das pessoas o gosto pela leitura, que é, eu acho, o meio primário e especial pelo qual nós alimentamos a nossa mente e crescemos, e troca isso por imagens, simplesmente, não é? E aí ficamos na superfície. Então, essa tragédia e o efeito dela nos ensina que devemos conhecer bem as Escrituras. Para não sermos levados ao redor por todo o vento de doutrina, é necessário compreender e abraçar a cosmovisão bíblica e não apenas a religião bíblica. Devo ser capaz de olhar e julgar a realidade à luz da revelação das Escrituras. É preciso relacionar a vida àquilo que a Bíblia revela sobre a pessoa de Deus, sobre a sua própria revelação, sobre a origem de todas as coisas e a finalidade delas, sobre a natureza humana e sua necessidade de redenção. À medida que nos depararmos com novas situações e proposições, devemos ser capazes de retornar às Escrituras a fim de julgar todas as coisas. É bom e necessário ser ensinado por pessoas que são fiéis ao ensino bíblico, mas o alvo é que o ensino, se verdadeiro, deixe de ser do professor e passe a ser nosso. O professor está ensinando não para ganhar discípulos, mas para que aquele ensino entre na alma dos seus alunos e ele possa dizer, eu até tenho aqui a referência de Paulo, quando ele fala do meu evangelho, né? O evangelho não era de Paulo, o evangelho é de Cristo. Mas ele fala como alguém que diz, eu abracei, isso faz parte da minha alma. Por isso Deus vai julgar os homens segundo o meu evangelho. Esse é o alvo. Nós não queremos que as pessoas fiquem dependentes de nós como professores. Mas se é verdade, que eles abracem essa verdade e depois professem como a verdade deles, e não como a verdade do professor, do pastor, simplesmente. Pelo visto, Joshua Harris foi acomodado ou condicionado à fé cristã. A experiência lhe ensinou a linguagem e os modos aceitos para alguém que se denomina um cristão. O conteúdo da doutrina também lhe era familiar. O que faltou foi abraçar o Evangelho e ser abraçado por ele, passando a viver de acordo com as Escrituras. Acho que aqui está a raiz do problema. Aqui está a raiz do problema. A ausência de fé autêntica explica a posição extrema que Joshua está assumindo. Já falei sobre isso. Decepcionado e cansado de ter que ser o que não era, é terrível, é terrível. Você ser o que não é, está todo o tempo se esforçando para fazer de conta como quem está apresentando uma peça teatral, desenvolvendo um papel que não está no coração. Isso é um peso tremendo, tremendo. Eu acho que aparentemente foi isso, resolveu jogar a toalha. Olha, cansei disso, eu não sou isso, eu não sou desse ambiente, já tem mais de 20 anos que eu estou nisso. Então parece que ele, cansado mesmo, e decepcionado de ter que ser o que não era, ele abandonou suas posições anteriores e foi para o extremo oposto. Essa posição extrema, para o outro lado, indica muito sobre uma pessoa. Porque eu posso, por alguma razão, discordar de algumas coisas,
mudar, de certo modo, mas eu jogar tudo que eu cria fora e abraçar algo totalmente oposto é radical demais. É radical demais, né? Foi isso que ele fez. Ele joga tudo fora e abraça uma posição completamente no outro extremo. Antes, ele entendia que a relação com Deus era baseada na observância da lei. Agora, parece ter abraçado o pensamento de que não devemos observar norma nenhuma. Norma nenhuma, nada de lei, né? Nada de regras. Você é livre. Sua ética sexual, seus desejos, você é livre. Joshua não consegue equilibrar liberdade com responsabilidade. Como lemos em Gálatas 5:13, diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Se eu sou um crente, eu posso até mudar certas posições, mas eu vou me resguardar, por exemplo, talvez até de proferir certas coisas pensando no tropeço que causa alguém, né? Posso ter posições e ideias que são minhas, bem minhas, segredos meus com o Senhor, simplesmente, dos quais eu posso estar convencido, mas por discernimento, por amor aos irmãos, é melhor que eu não fale, que eu não ande propagando, porque isso pode causar tropeço. É lícito, mas não convém, como Paulo diz. Então, eu me guardo quanto a isso. Não é o caso aqui com ele. Vai para o outro extremo, começa a falar exatamente o contrário do que antes falava, porque ele não tem preocupação se isso vai causar tropeço, se vai fazer pessoas se desviarem e tal. Ele nunca andou, aparentemente, nesse caminho, ele mesmo diz isso, né? Então, aí, ele não consegue jamais equilibrar liberdade e responsabilidade. Movido por deserção da causa cristã, Joshua abraçou agora outra causa e já faz campanha por ela. Em termos práticos, ele parece determinado em se identificar com aquilo que antes reprovava com veemência. Sua participação na parada de orgulho gay em Colômbia, no Canadá, revela essa opção apaixonada por uma nova causa. Tá, tudo bem, eu escrevi coisas erradas e tal, mas ir para esse extremo é bem além da conta, né? Bem além da conta. Por que foi para esse outro extremo? Me parece que é um homem apaixonado assim, ou ele está apaixonado por um extremo ou apaixonado por outro. Lhe falta equilíbrio. Pouco depois de anunciar o seu divórcio e o abandono da fé, Joshua revela seus novos conceitos acerca de pontos fundamentais. No YouTube podemos acompanhar uma palestra recente, na qual ele explica sua história e a necessidade que temos de evoluir. Bom, eu preciso dizer para os irmãos que eu nunca fui discípulo dele, não ficava acompanhando, eu conhecia, porque é um cara bastante conhecido, conhecia o livro, mas tenho que confessar o pecado, nunca tinha me despertado para ler, já estava casado, não tinha uma preocupação com o namoro. Então, nunca fui assim uma pessoa muito ligada, mas depois da situação eu comecei a tentar entender, né? Pesquisar a história, ver as coisas que ele escreveu, e fui assistir essa palestra que ele deu no YouTube, logo pouco depois da sua declaração. Claramente ele diz ter uma posição definida, ele diz que ter uma posição definida não é bom, né? Porque o entrevistador diz, como é que você está agora? Ele diz, você antes tinha uma posição. Não, ter posição definida não é bom para ninguém. É isso que ele declara, né? Pois você deve estar aberto para questionar sempre, a fim de evoluir. A pessoa, que mudança drástica na maneira de pensar. Um homem que 22 anos falava como nós falamos, pensava no certo e no errado como duas coisas opostas. Podia dizer que isso aqui é branco, isso aqui é preto. Agora ele está dizendo, não,
Ninguém pode ter, não é bom ter posições definidas. Você tem que ficar sempre sim, no limbo, porque senão você não evolui. E o curioso é que nessa palestra do YouTube que ele dá, os argumentos e a ilustração que ele utiliza é da teoria da evolução. A teoria da evolução, que antes certamente ele negava, veementemente, porque cria na criação. E lá diz, olha a evolução como é preciso uns morrerem, os animais mais aptos engolir os outros, senão não evolui e tal. É assim, a vida é assim, para evoluir você tem que estar aberto a todas as coisas. Mudança muito, muito grande. Nesse ponto, Joshua revela uma forma de pensamento bastante secularizada e mundana. É bom reconhecermos nossos erros e certamente devemos estar prontos para sofrer a dor que pode nos acompanhar quando precisamos dizer, eu errei, me perdoe. Mas, se pensarmos biblicamente, o nosso alvo é chegar a uma posição onde não mais avançaremos por termos chegado à verdade. Quem já está com a verdade não precisa mais avançar em busca de outra verdade. Sim, a verdade existe e tudo que não passe no seu crivo é mentira. A verdade tem em Deus seu fundamento, é materializada em Cristo, é delimitada nas Escrituras e é explanada e aplicada pelo Espírito Santo. Manter a mente aberta para outras verdades significa que abraçamos o pressuposto irracional de que a verdade não existe e que tudo é relativo. É um argumento tão bobo, né? Como é que pessoas tão inteligentes ainda tentam defender isso? Né? Porque tem muita gente inteligente que é tola. Nem todo mundo que tem conhecimento tem sabedoria, nós sabemos disso. A pessoa tem a cabeça cheia de informação, mas é tolo. Não tem o discernimento de uma criança que é educada na escola dominical e que consegue pensar em termos muito mais equilibrados acerca da realidade do que os mestres desse mundo. Né? A verdade não existe. Pronto. Essa é uma norma. E aí você, se é aluno, você diz, professor, é verdade que a verdade não existe? É verdade que a verdade não existe. Então, o que o senhor está dizendo também não existe. Não, o que eu estou... Espera aí. A verdade não existe? Se não existe, então o que o senhor está dizendo não vale também. Não, o que eu estou dizendo... Então, pelo menos uma verdade existe. E se pelo menos uma verdade existe, o seu princípio já não funciona. Não é não? É óbvio. Não, você está enrolando raciocínio. Não está enrolando raciocínio, é muito claro. Tudo é relativo. Se tudo é relativo, inclusive a expressão de que tudo é relativo, ou seja, não tem valor nenhum. Não é? O Darwin dizia que nós não devemos se preocupar muito com o que os homens pensam, porque, afinal de contas, é simplesmente resultado de mentes de macacos evoluídos. Ótimo, então volta para o Darwin, é isso mesmo. Então, o que você está dizendo é mente de um macaco evoluído, não vale nada. Por que você está brigando tanto por isso? Aquilo que não é verdadeiro e não tem consistência cai sobre si mesmo, não se sustenta. Não se sustenta. Então, exatamente esse caso. O conselho bíblico é que mantenhamos nosso entendimento sob criteriosa restrição. 1 Pedro 1,13, né? Cingindo os lombos, a linguagem antiga, né? Pouca gente sabe o que é cingir, pouca gente sabe o que é lombo. Mas lá diz, na nossa versão atualizada, imagina, atualizada a gente já não entende as palavras, imagine as que não estão atualizadas. Mas diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede criteriosos, né? Cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingir é amarrar, colocar um cinto. Né? Lombos do entendimento é muito... O que é os lombos do entendimento? Né? Na verdade, a palavra lá é a capacidade de raciocínio, a maneira de ver, de pensar. Tá? O seu exercício de reflexão mental. Não deixe isso aberto, não deixe muito solto. O que o mundo diz é que nós temos que ter mente aberta. O que a Bíblia diz, não, senhor, não tenha a mente aberta, não, porque se abrir demais a mente, você vai pegar o que presta e o que não presta. Tenha a mente restrita. Se você conhece a verdade, então mantenha o seu entendimento sob limite
até onde a verdade lhe permite. Não abra demais. Mas o que o Joshua está dizendo hoje é isso. Você precisa ter a mente aberta para evoluir. Algumas lições que aprendemos com essa situação do Joshua Harris. Primeiro, o perigo da fama. Perigo da fama. Irmãos, muito importante isso, muito importante. O que é que Tiago nos aconselha aos que são professores ou querem ser mestres? Lembram? Irmãos, não queirais muitos de vós ser mestres, porque havereis de receber mais severo juízo. Há muita gente que gosta da posição famosa de ser mestre, mas não leva em consideração a responsabilidade de ser mestre. Não leva em consideração. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se você se torna uma pessoa famosa demais, você tem dezenas de pessoas lhe acompanhando, tenha muito cuidado com o que você vai fazer com esses seguidores. Tenha muito cuidado. Então, uma primeira coisa que devemos aprender aqui é que a fama é perigosa. A fama deve ser para Cristo. A glória deve ser para Ele. É difícil, eu sei. Todo mundo que é pastor, que é líder, que é pregador, sabe que essa é uma luta. É uma luta, sim. Não sei que você seja santo demais, você não tem luta com isso. Mas é uma batalha constante, manter o coração humilde e estar sempre dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. Porque as pessoas vão olhar para você, você é líder, você é pregador, você é pastor, não tem jeito, você vai ser referencial para alguém. Então precisa todo tempo lembrar disso, a glória pertence ao Senhor. Ele cresça, eu diminua. Se alguma coisa boa saiu, foi Deus. Se alguma coisa saiu ruim, foi minha. Eu assumo todos os erros. Tudo que é honrado, tudo que é bom, tudo que é valioso, foi Ele. A glória é dele, portanto. Mas, às vezes, nós fazemos o contrário. Se deu errado, foi a vontade de Deus. Se deu certo, rapaz, eu sou bom, eu sou bom. Eu também. Um cara como eu não podia fazer errado, né? Cuidado, irmãos, muito cuidado. Tocar na glória do Senhor é perigosíssimo, muito perigoso. Deixa a glória com Cristo. Ao contar a sua história, Joshua diz que um dia, interessante, aqui eu não estou inventando, é o testemunho dele, um dia pediu a Deus para escrever um livro capaz de mudar o mundo. Eu já achei muito curioso isso. Por que um cara de 21 anos quer mudar o mundo? Já achei um pedido exagerado, mas ele disse que fez isso. Eu disse a Deus ao namoro, não mudou o mundo, mas no mínimo afetou grandemente a subcultura evangélica. 1.200.000 cópias vendidas, não é brincadeira não. Então, ele conseguiu um feito memorável. Uma pessoa pode se tornar influente e cair no laço da fama. Nesse caso, o problema teria sido mais acidental do que proposital. Você foi desenvolvendo seu ministério, foi sendo diligente, fazendo as coisas bem feitas e daqui a pouco muita gente estava reconhecendo. Quase um resultado natural, vamos dizer, dos anos de fidelidade e tal. É diferente de alguém já começar planejando ser famoso, entende? É diferente de alguém que já está bolando estratégias para ter pessoas olhando para si. É bem diferente. Honrar a quem merece honra é bíblico. E algumas pessoas vão ser honradas por causa da vida, do trabalho, enfim. Não tem problema com isso. O problema é quando você já começa bolando estratégias para receber essa honra. Então, você pode se tornar influente e cair no laço da fama. Joshua vai na direção oposta. Ele partiu com o sonho de grandeza. Esse alvo perigoso determinou seus pensamentos desde os primeiros momentos e parece ter sido a força propulsora do que ele viria a ser nos próximos anos. Como eu disse ontem, por que o livro Eu Disse Adeus ao Namoro se tornou quase que uma bíblia para tantos jovens, tantos pais cristãos?
porque ele vem naquele vácuo da reação ao movimento hippie, à secularização, no vácuo do movimento Jesus People, a defesa da pureza e tal. Era um momento em que muita gente estava buscando isso, era um retorno a caminhos mais sadios, e com 21 anos o Joshua está exatamente nesse contexto, e aí ele escreve um livro que casa bem, como se aquilo, nesse momento, é exatamente isso que o povo vai querer. E daí a explosão, né, de vendas e a consequência disso. Então aprendamos isso, irmãos, o perigo da fama. Perigo da fama. Outra coisa, o risco de ser mestre. Como mencionei, Tiago 3,1 diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Por várias razões, quando você se torna um professor ou um líder, pessoas serão influenciadas por seus pensamentos. Infelizmente, a queda de Joshua não passará despercebida, não tem passado. Sua causa foi abraçada por muitos e sua deserção também o será. Assim como ele arrebanhou muita gente para seguir supostamente um bom caminho, ele também vai arrebanhar muita gente para seguir o caminho oposto. Uma outra lição importante: sobriedade na avaliação das pessoas. Sobriedade na avaliação das pessoas. Paulo diz: portanto, nada julgueis antes do tempo. Conselho muito bom. Nada julgueis antes do tempo. Então, quando é que é cabível o julgamento? Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Aí onde está a questão. O que mostra que algo realmente vale a pena é o coração da pessoa que está realizando. Que algo é honroso, que agrada a Deus, não é tanto as obras externas, é o coração que está por trás daquilo. E coração só Cristo julga. Então Paulo diz aos coríntios: não se apressem, não saiam dando nota, eu sou de Paulo, de Apolo e tal. Tenha calma. Vocês não podem andar no coração desses homens. Deixe o Senhor voltar. Quando Ele voltar, Ele vai trazer à luz as coisas ocultas e, mais um detalhe, vai revelar o que está no coração. Aí cada um receberá a devida honra. Certo? Aí nós somos impressionados com grandezas externas e começamos a julgar para o bem ou para o mal as pessoas antecipadamente. Isso é um conselho importante. Temos a tendência, foi engolido o T aí, né? Temos a tendência de ficar impressionados com pessoas hábeis na obra de Deus. Como eu disse, não tem problema, há pessoas que são hábeis, sim, Deus tem dotado alguns para fazer determinadas coisas com mais habilidade do que outros, não há problema quanto a isso. Mas precisamos ter cuidado como nós vamos considerar o que essas pessoas representarão para nós. Se não tivermos cuidado, facilmente poderemos deixar de olhar para Cristo e ficar contemplando as celebridades. Essa é uma posição errada e arriscada. Porque eu já vi alguém dizendo que determinada pessoa e disse assim: eu sou amilenista. E alguém perguntou: você é milenista por quê? Porque o Augusto Nicodemos disse que é. É um bom argumento bíblico, né? Imagina só. Então, precisamos ter muito cuidado. Não podemos ser isso ou crer nisso porque o pastor fulano de tal, o pregador fulano de tal disse isso. Não, é porque a Bíblia diz. Então, eu sou porque a Bíblia diz. Claro, Deus vai usar pessoas, e muitas vezes pessoas que vão nos ajudar a ver o que a Bíblia diz. Ótimo, tranquilo, nenhum problema com isso. Mas não podemos ter a nossa fé baseada no nome de alguém. E o que essa pessoa disse, pronto, eu aceito, porque foi fulano de tal que disse. É bom lembrar-se de que crer na existência de Deus não é o mesmo que confiar em Cristo como Senhor e Salvador. Não é.
Um cristão nominal, quando testado pelas provações, poderá descobrir rapidamente que a sua fé estava baseada em si mesmo, na sua família, na sua igreja ou no conforto das relações sociais com o povo de Deus. Ao contrário, o verdadeiro crente em Cristo, quando provado, não perde a fé, mas vê-la tornar-se ainda mais forte. Então, precisamos ter um cuidado antes de julgar, passar uma avaliação sobre as pessoas. Letra D, uma outra lição importante, aqui em relação a ministério na igreja, a importância de pluralidade de líderes. Pluralidade de líderes. A liderança compartilhada protege a igreja de cair junto com um líder. Se você tem um pastor só, uma pessoa somente conduzindo o rebanho, se houver um problema com aquele, o efeito é muito maior. Se você tem uma equipe, se tem 2, se tem 3, pode contrabalançar e equilibrar melhor. Eu creio que vocês sabem disso, mas cada vez mais eu estou convencido de que um dos nossos maiores problemas é a falta de liderança compartilhada nas igrejas. Sermos pastores sozinhos, e eu tenho sido por muitos anos. Se eu fosse recomeçar, esse era um dos erros que eu não iria cometer. Ser pastor sozinho não é bom. Pela graça de Deus a gente vai sobrevivendo, né? Mas não é bom, não é bom. E eu acho que o modelo bíblico é de liderança compartilhada, sim. Sempre que Paulo fala a pastores, líderes de igreja, sempre fala no plural. Sempre fala no plural. Não estou dizendo que é pecado ter uma igreja local, ter um pastor, não estou dizendo isso, há situações e situações. Estou dizendo que o ideal é que nós tenhamos mais de uma pessoa pastoreando o rebanho de Deus. Quando um pastor torna-se proeminente, se estiver sozinho, seus erros poderão passar despercebidos e a igreja pode se tornar fraca onde ele é fraco. Quando a igreja é conduzida por uma equipe de pastores, os efeitos da queda de um líder serão minimizados, porque a igreja não está sendo dirigida por uma pessoa só, né? Não está toda apoiada naquele líder, tem uma equipe, então o efeito da queda será minimizado. Conclusão, a história de Joshua é uma tristeza por múltiplos motivos. A família está destruída, igrejas e ministérios abalados, e muitas pessoas serão motivadas a abraçar preferências e estilos de vida contrários às Escrituras. Tudo isso é muito triste. E além de todas essas coisas, Joshua declarou que não crê em Cristo como seu Senhor. Ele não abraçou a fé salvadora e não quer fazê-lo. Essa é a verdadeira tragédia de Joshua Harris. Ok? Perguntas, comentários? Acho que temos um tempinho ainda. Uhum. Isso. Eu acho que alguns desses textos, como Paulo diz, a porca lavada voltando à lamaçal, o cão voltando ao próprio vômito, não é? Judas, pessoas que tinham toda a aparência de serem cristãos, apóstolos no sentido de negar a fé, negar, como alguém diz assim, isso não é verdade, eu não creio nisso, eu criei, eu era, mas agora eu deixei de ser. Então, quando chega nesse ponto, para mim, a pessoa realmente está revelando biblicamente que ele nunca foi um salvo. Ele nunca foi um salvo. Ele saiu do nosso meio porque não era dos nossos. Então, a minha convicção por esses textos é que um apóstata autêntico nunca foi um discípulo autêntico. Nunca foi. Ele não abandonou a fé, ele nunca teve a fé salvadora. Também eu vejo o contraste, se a gente pegar Caio Fábio e ele. Eu fico assim
Olha, Caio Fábio é loucura, é demência, é completamente fora de... Mas vai ser uma semelhança muito grande. Fama, se torna famoso, se torna referência. Eu sempre acho curioso, eu não sei dos irmãos pastores também, esses dias, eu vi uns pastores que foram no congresso, num dia desse, dar uma fala, viram? Que chamaram um pastor de Brasília, outro, para falar, era uma comemoração de alguma coisa relacionada ao ministério lá da ministra Damares, Dia da Família, acho que era isso, Dia da Família. E aí me mandaram um vídeo de um pastor que alguém apresentou aqui, está o pastor que como era, presidente ou alguma coisa da União de Pastores do Brasil. Eu fiquei pensando, eu nunca dei meu nome para esse homem me representar, não sei quem foi que disse para ele que ele é representante dos pastores nacionais. Meu não é, porque eu não sei nem quem é. Mas, de repente, se torna, aqui está o representante dos pastores. Eu acho que o Caio Fábio ia exatamente nessa direção. Né? Era a pessoa, quando falava assim evangélico e pastor, a Rede Globo queria ouvir o pastor dos pastores, era Caio Fábio que se ouvia. Né? Eu nunca fui representado por ele, e nunca pedi, nem quero, muito menos agora. Mas a história de fama. Né? Como no meio cristão, eu fiz um estudo sobre essa coisa de suicídio de pastores, e uma das coisas que eu comento é, por exemplo, a maneira como se formam pastores, e como pessoas inaptas, incapazes em vários sentidos, inclusive emocionalmente, muitas vezes são alçadas ao ministério e eles não tinham condição de estar lá. E por isso tem muitos se suicidando. Né? Agora, não existe, como o Conselho Regional de Medicina, não existe o Conselho Regional dos ministros, que você tem que fazer uma prova e receber a carteirinha, e você não é pastor enquanto não passar na prova. Não. Qualquer um diz, eu sou pastor, qualquer diz, eu sou bispo disso, daquilo. Não existe um órgão regulador, nem deve, não estou advogando que deve existir, não. Eu só estou dizendo que com isso, muita gente inapta, incapaz, que jamais deveria sequer receber o título de pastor, de repente é pastor, assim como também surgem igrejas que jamais deveriam ser conhecidas como igrejas. Né? E aí, pronto, nisso vão surgindo as celebridades, as pessoas criando o seu próprio nome, e temos essas dificuldades. Pastor Douglas. Muito obrigado pela exposição feita. Eu fico pensando nos nossos dias hoje, e vendo a experiência de alguns colegas, que alçam a fama e não conseguem. Como é? Buscam a fama, Sim. Uhum. não conseguem e se decepcionam com o ministério. É verdade, acontece. Agora eu fico pensando, não propriamente que eles tenham apostatado da fé, Não é no mas caso. que eles ficam momentaneamente assim, perdidos. Então é diferente. É isso, não sei o quê, olha, eu não estou aceitando a igreja agora, Isso. tempo, como tirando licença de Deus, Licença. lá, ficar por aqui. Porque nem sempre, eu fiquei pensando, qual a possibilidade de amanhã ou depois, Joshua vir a se retratar e dizer, olha, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu oro que isso aconteça. Né? Agora, aí, ele vai ter que retratar da retratação. Eu acho que ele vai ter... Aí eu mandaria esse arquivo para ele, rapaz, dá uma lida aí, o que tu acha disso, e ver se tu tira alguns conselhos agora para a tua próxima fase. Diga, pastor. Eu fiquei sabendo de um seminário do nosso grupo, e isso não é novo que eu vou citar aqui, é que muitos seminaristas chegam no seminário e eles dão testemunho de vocação, de chamados. Uhum. E aí no primeiro para o segundo semestre eles tomam decisão, eles aceitam Cristo como Salvador. Uhum. O garoto ou a menina estava lá na igreja durante 3, 4 anos, fazendo discipulado, estudando. Nunca tinham tomado uma decisão verdadeira. Uhum. Eram simplesmente convencidos. Sim. Chegou no seminário, começou a estudar a palavra, se autoconfrontou e finalmente tomou uma decisão para Cristo. Uhum. Olha, conheço bem os fatos e pastores até. Sim, eu do conheço. nosso grupo. Uhum. E foram para uma igreja, ficaram 5 anos lá, um dia, perdeu a esposa na feira e Deus chegou na igreja e aceitou Cristo como Salvador, depois foi batizado, ele mais uma rica de membros que ele levou a isso. Então, irmãos, o fato desse Josué aí,
Pior é continuar. Sim, pastor. Eu vou já fazer. Antes tarde do que nunca. Pastor Eladio. Não é uma pergunta, mas é uma colocação a respeito que o João colocou muito bem aqui, que o ideal é que o pastor tenha pluralidade de pastores. Mas, irmão, a realidade do nosso grupo é que pouquíssimas de nossas igrejas têm condições, a maior parte das nossas igrejas sustentam indevidamente o próprio pastor. Uhum. Então, eu estou escrevendo sobre isso, Uhum. sugerindo que a minha sugestão é que os pastores tenham por discipular a sua diretoria e levar a diretoria ou liderança da igreja homens comprometidos Uhum. com Uhum. Deus, Sim, com a palavra de Deus e com o povo de Deus, ainda que não são pastores. sim, sim. A igreja vai ter um homem ministério. O exemplo disso nós temos na igreja de Antioquia, Atos capítulo 13. Tinha ali na sua liderança profetas e mestres, homens comprometidos com Deus, com a palavra de Deus e com o povo de Deus. Uhum. Eu diria, eu acrescentaria o seguinte: eu entendo que a maioria das nossas igrejas tem um problema de sustentar um pastor e por isso fica difícil pensar na pluralidade. Mas eu acho que o problema é mais a visão do que a condição. Nós já não temos a condição porque não temos a visão. Se tivéssemos essa visão, nós íamos nos preparando para isso e já nós teríamos. Uma outra coisa, concordo, você pode muito bem treinar uma pessoa para servir no ministério pastoral se ele tem qualificações, se ele tem o coração pastoral, mas ele é um contador, ele é um engenheiro, ainda assim ele pode ser um pastor. De se afadigar na palavra, não, Paulo faz a diferença. Tem os que se afadigam na palavra, devem ser dignos de dobrados honorários e tal. Nem todo pastor tem que fazer exatamente a mesma coisa. Então, você pode muito bem ter na sua igreja homens ou que já estejam preparados pelas qualificações ou que você pode preparar. E daqui a pouco você tem um pastor sustentado integralmente e outros que têm o seu próprio sustento e tem uma liderança compartilhada, né? Graças a Deus, a gente tem uma equipe comigo 8 pastores, né? Hoje nós somos 6, uma igreja relativamente pequena, como você conhece. Eu gosto muito do trabalho de equipe, funciona muito bem. Eu gosto de coisa assim. Mas o que eu tenho visto com colegas que têm me perguntado, pastor, como é que você convive com ele? Você não tem medo de ser arrastado? Puxar seu tapete desde que você chega ainda mais pastor da igreja? Eu já ouvi isso. Uhum. Sim, sim. Trate-os bem, porque o que ocorre também no nosso meio, que o pastor presidente, não oportuniza aos demais. E aí eles ficam, vamos dizer assim, humilhados. Sim. Coisa assim, começa a gerar um certo ciúme, por que ele não me considera? E volta a isso. Não, quando você tem confiança em si próprio, você pode ter uma equipe muito boa e todos serão. Eu tenho mesmo meu Geazinho. Geazi. Você conhece? Conheço, coitado. Então, é uma pessoa de Deus. Eu amo o meu pastor. Estou vendo que você ama mesmo. Agora, não podem falar que eu já chamei ele de Geazi na frente de todo mundo. Geazi no meu tapete. Mas olha, muitas vezes o problema está não na pauta financeira da igreja, mas no coração do pastor, pela a incerteza, a instabilidade, falta da autoconfiança. Não quero ninguém, porque eu conheço igrejas grandes que têm capacidade e estão só. Sim, verdade. Diga, pastor. Fomos treinados para isso, né, pastor? Geralmente, a ideia, né, nossos queridos, temos uma dica grande com os americanos, mas eles geralmente chamavam o único homem, mesmo a igreja grande, o único homem, para fazer ministério. E nós não aprendemos. Pastor, nós não aprendemos. Eu estou 28 anos na casa deles, nunca fiquei sem o auxílio de um pastor. Uhum. E
É bom. Verdade. Sim, sim, concordo. Uhum. Isso. É verdade. Claro. Uhum. Sim. Isso. Sim. Claro. Ótimo. Diga, pastor. Quando o senhor falou da mudança de visão da igreja, eu vejo que isso é um paradigma a ser quebrado quando se fala dessa pluralidade, desse sustento dos obreiros. Sim, certamente. Porque o Sérgio Conchileiro, eu assisti uma palestra dele que ele disse o seguinte, que um dia foram tirar uma fotografia de uma missionária que os irmãos foram visitá-la. E ela abriu um sorriso. O rapaz que foi bater disse, não faço não, senhor, mas faça a cara do missionário. Ou seja, Cara de missionário. Cara de missionário. Imagina isso. Tá certo. Bom, depois me diga como é a cara de missionário, porque agora eu sou missionário, né? Estou saindo da igreja. Já fui aceito como missionário pela própria Missão Maranata, né? Então eu tenho que saber como é essa cara, porque senão vai me dar mal. ainda tem um aspecto interessante. Por exemplo, eu estou completando agora em fevereiro 45 anos de ministério, pastor. Mas eu preciso ser pastoreado. Eu sinto necessidade de ser pastoreado. É verdade. E o meu pastor, muitas vezes chega, pastor, não faça não. Eu digo, por quê? Aí ele me vê uma outra Isso. pessoa. Aí eu mesmo tem que ser por Isso. E a gente telefona as coisas, tá? Eu vou para o céu primeiro, mas digo lá para o Pedrinho, cuidar de brincar e atrás. Vamos orar então, irmãos, e encerrar. Acho que é 4h30, né, o nosso horário? Então, estamos na hora de concluir. Querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo tempo que o Senhor nos permitiu. E outra vez, Senhor, sinceramente, pedimos pelo Joshua Harris. Tem misericórdia desse homem, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus discípulos até. Que o Senhor possa trazê-lo de volta e que haja um impacto muito mais abençoador no seu retorno do que houve destruidor na sua saída. O Senhor tenha misericórdia dele, tenha misericórdia de nós também. Peço pelas igrejas aqui representadas, peço, Senhor, por cada pastor, peço que o Senhor nos dê um coração humilde e satisfeito em Ti, para fazer a obra do Senhor como agrada ao Senhor. Muito obrigado por esse tempo, oramos em nome de Jesus. Amém.